Me alucina e não para de dançar. Ela só pensa em beijar. Beijar, beijar, beijar. Chega. Galera, na boa, não existe um fã de Naruto que não odeie o quase sexto Hokage Danzo. O cara fez um desastre na vida de quase todo mundo no mundo ninja. Mas a grande dúvida é, por que o Danzo foi tão fidazonha com geral? Bora desvendar isso. Ei, Net Trunks, Peter aqui. Aposto que você ainda se pergunta como é que o Danzo perdeu a luta pro Sasuke. Não pergunta? Não. Não? O problema é seu. O cara tinha experiência de anos em luta. Carregava um dos genjutsus mais poderosos no arsenal, o Izanagi. Olha isso, rapaz, o Izanagi. Além de, claro, ter vários Sharingans no braço, contando inclusive o poderoso Sharingan do Shisui Uchiha. Shisui Uchiha, rapaz, você entendeu? E não basta tudo isso, o cara ainda tinha células do Hashirama. Tudo isso contra, né, um Mangekyo Sharingan e um Susanoo. Tá boa, né? Falando assim, nem parece que o Sasuke podia ter alguma chance. Mas o foco do nosso papo aqui hoje, nesse vídeo, é sobre o motivo do Danzo ter sido um desgraçado tão grande na série. Então, bora nessa, hein, cara? Mas, logicamente, antes, eu sei que você é aquele cara que gosta de Naruto. Lógico, senão você não estaria aqui. Então, clica no joinha e se inscreve no canal. Vocês estão se inscrevendo, eu tô trazendo mais vídeo de Naruto. Pode perceber isso, não tô? Pois é, rapaz, tô sim, para com isso. Então, deixa like e se inscreve, porque você tá me incentivando, rapaz, não tô conseguindo parar. Vamos lá, obrigado, hein? Eu acho que não existe forma melhor de começar o vídeo respondendo essa pergunta. O Danzo era um vilão? Olha, cara, por mim, ele não é um vilão, mas o Danzo com certeza é o antagonista na série. E isso é muito importante para eu colocar na mesa para vocês nerds entenderem. É claro que existe uma diferença entre um vilão e um antagonista. O melhor exemplo que eu posso dar é justamente o líder da Akatsuki, Nagato, um dos meus personagens favoritos, para falar a verdade, mas enfim. Nagato com certeza era um vilão, mas no fim ele não era um antagonista. Afinal, antagonistas são personagens que a gente costuma torcer contra, já que eles agem, né, contra os protagonistas. E como eu falei do Nagato, você sabe que no fim, né, ele agiu para ajudar o Naruto. Enquanto isso, o Danzo sempre foi uma pedra no sapato dos protagonistas. No caso do Hiruzen, da Tsunade, do Itachi, Nagato, Sasuke, do Naruto também. Pô, o cara é um mequetrefe, rapaz. No caso do Hiruzen, ele foi contra em quase todas as decisões do terceiro Hokage. Danzo também foi contra a Tsunade como Hokage, por ela ser discípula do terceirão e continuar com as escolhas pacíficas que o Hiruzen pregou toda a vida. Com o Itachi, o cara praticamente obrigou ele a causar o massacre Uchiha por temer o poder dos Uchiha. No caso do Nagato, graças às escolhas do Danzo, ele causou a morte do Yahiko, o pen principal do Nagato, né, ex-líder fundador da Akatsuki, e fez inclusive o Nagato odiar todo mundo. Enquanto com o Sasuke, claro, graças ao massacre Uchiha, o Sasuke perdeu tudo que ele tinha, família, amigo, vontade de viver, tudo, rapaz. Com o Naruto existe uma coisa muito interessante que o próprio Obito acabou dizendo no anime. Com tantos Sharingans que ele carrega e ainda tendo no arsenal o DNA do Hashirama, é quase que certo afirmar que o Danzo estava planejando um dia controlar o Kurama. Ou seja, cedo ou tarde ele iria atrás do Naruto. Eu aposto que você só quer xingar o Danzo depois de tanta bagunça que ele criou no mundo ninja. Mas, acredita, galera, o cara tem lá seus motivos, sim. Danzo é o fundador de uma organização que espelhou muito Anbu. É quase que uma Anbu ultra secreta. E essa é a organização Raiz. A Raiz são as forças especiais do Danzo que seguem todas as ordens dele. O Sai era um membro dessa organização. E o que tem de importante na Raiz? O Danzo tem um pensamento bem sincero, direto com o desejo de paz que ele tem. Os fins justificam os meios para alcançar a paz verdadeira. Resumindo. Ah, Peito, o cara só queria destruir tudo e mandar em Konoha. Eu mesmo não concordo com os fins justificam os meios. Afinal, um dos meios que o Danzo usou foi de impedir a Raiz de ajudar na defesa de Konoha durante a invasão do Pen, com a ideia dessa destruição, inclusive, resultar no fim do reinado da Tsunade como Hokage. E aí ele conseguisse finalmente se tornar um Hokage. E isso é um pensamento muito egoísta, Danzo não pode! Ou quando ele pessoalmente matou o sapo Koshiki, né, para impedir que o Naruto voltasse para Konoha antes da invasão, e a desculpa do Danzo foi de impedir que a raposa de 9 caudas caísse nas mãos da Akatsuki. O cara, de longe, é durão, né? Não importa quem precise morrer para os planos dele darem certo, ele vai fazer, o cara vai dar um jeito de matar o maluco lá. Mesmo que a vila de Konoha inteira tenha que cair por terra. Mas, como eu falei, ele não é de todo mal.
como, né? Mas calma, rapaz. Durante a primeira Guerra Ninja, o Tobirama estava sendo perseguido por um esquadrão inteiro de ninjas da Aldeia da Nuvem, lembra disso? E com o Tobirama estavam alguns outros ninjas de Konoha, contando aí o Hiruzão, velho Hiruzão, na verdade, ele era jovem naquela época, e o Danzo. Numa pausa para descanso, o Tobirama disse que eles precisariam de uma isca para que o resto do time pudesse voltar em segurança para Konoha. Nesse momento, o Danzo já foi se candidatar, enquanto ele pensava, né, em quanto tempo ficou atrás do Hiruzão lá em tudo na vida, e que finalmente ia tomar a ponta e se sacrificar como herói. Porém, ele ficou com medo de morrer e hesitou em se candidatar. Até que o Hiruzão foi lá e se candidatou antes do Danzo pra ser a isca. Mas aquele velho não morre, rapaz. Coisa de louco. O Tobirama, né, matador de Uchiha #1. We are #1. Diz que a hesitação fazia do Danzo fraco. E que o próprio segundo Hokage seria a isca. E que o título de terceiro Hokage seria do Hiruzão a partir de amanhã. Danzo fica louco da vida. Afinal, ele foi ultrapassado pelo Hiruzen mais uma vez. Graças ao Hiruzen ganhar o título de Hokage, o Danzo fez o acordo com o Hanzo da Vila da Chuva para impedir que a Akatsuki, né, o Yahiko, a Konan e o Nagato conseguissem mais poder. E o Danzo iria ganhar reputação por dar um jeito numa possível ameaça para Konoha. Afinal, cara, ele queria muito o cargo de Hokage. E já que o Jiraiya criou essa ameaça, o Danzo culpou o mestre do Jiraiya, que era o Hiruzen. Parece novela, né? No anime, Danzo foi atrás da papelada para virar o quinto Hokage logo depois da morte do Minato. Mas o Hiruzão assumiu, né, como Hokage e fez Danzo ficar muito pé da vida. Ele cantou assim, tô pé da vida! Com isso, Danzo foi falar com o Kakashi, que foi aluno do Minato, para ele se aliar à organização raiz, tentando fazer o Kakashão acreditar que o Hiruzen matou o Minato e forjou o ataque da Kyuubi para voltar ao posto de Kage outra vez. Você tá vendo que ele mexe os pauzinhos para conseguir o que ele quer só para conseguir o título de Hokage. Mas isso não funcionou. Você sabe que o Kakashi tá sempre uns 3 passos na frente de todo mundo. Kakashi é casca grossa, né? E mesmo quando Danzo fazendo um ataque direto ao Hiruzen, o terceiro Hokage escapou ileso graças ao Kakashi saber dos planos e contar pro Hiruzão. Ah, eu acho que é impossível dizer o motivo do Danzo ser um fidazunha tão grande sem falar sobre o massacre dos Uchiha, né, galera? Bora resumir tudo o que rolou. O Danzo, ele supôs que os Uchihas tinham feito o ataque da Kyuubi em Konoha, já que não se sabia muito sobre o Uchiha que atacou Minato. E por conta disso, Konoha forçou os Uchihas a viverem em um distrito vigiado. Vai pra lá, vai, sai daqui. Como consequência disso, os Uchihas começaram a bolar um meio de tomar Konoha à força. Estava se sentindo isolado. Então Itachi virou um espião duplo para Konoha, né, passando informações sobre o possível golpe de estado que os Uchihas poderiam realizar. Eles estavam tudo planejando. Estavam conversando lá. Que viagem é essa, velho? Um dos Uchihas mais poderosos, né, naquela ocasião, Shisui, ele aparece com o plano de usar um genjutsu super poderoso para impedir o ataque, usando a técnica Koto Amatsu Kami, que é um genjutsu tão power que é impossível a pessoa perceber que foi atingida. O plano era bom, só que tinha vários riscos, né, de dar errado, porque existiam vários Uchihas, ou pelo Danzo não confiar no Shisui. Nesse caso, existe o risco do Koto Amatsu Kami funcionar e impedir o golpe dos Uchihas, mas existe mais chance de não funcionar. Pensa comigo, galera, pensem. E se um único Uchiha tivesse fora do distrito fazendo uma missão, ou só ausente, ou sei lá, graças à aparição do Tobi, não teriam ideia de quem fez a Kyuubi atacar Konoha. Então talvez o próprio Shisui, que tinha um Sharingan poderoso bastante para fazer aquilo, poderia ter criado o ataque. Ou seja, o Danzo tava pirando a cabeça, cara. Ou dava bom, ou dava muito ruim. 880. Se o Shisui fosse o traidor, ele poderia controlar todo o clã Uchiha pra atacar toda a aldeia, sacou? Resumindo, galera, o Danzo acreditava que alguém tinha que fazer a decisão difícil de terminar a ameaça Uchiha. Então ele atacou o Shisui e forçou o Itachi a fazer o massacre Uchiha. O cara realmente queria fazer algo bom pra Konoha, mas ao mesmo tempo tinha desejos mesquinhos, egoístas, sacou, rapaz? Mequetrefe. Na luta dele contra o Sasuke era o vilão da série. Sim, cara, ele era um protagonista vilão. Enquanto o Danzo era uma pessoa arrogante que queria o bem de Konoha, fazendo a sujeira que ninguém tinha coragem de fazer. Aí ele foi com aqueles olhinhos lá. De bons objetivos, o mundo tá cheio, galera, mas de boas ações o Danzo sempre teve em falta. Mesma coisa com o Hitler, ele jurava que tava fazendo a coisa certa e isso fazia o Danzo perigoso. Porém, galera, existe algo bom que ele fez na vida dele, que foi aquele jutsu suicida antes de ser morto pelo Sasuke, já que aquela autodestruição impediu o Obito de pegar o Sharingan do Shisui. Imagina a destruição que o Obito faria se tivesse
o Koto Matsukami. Na boa, cara, seria fim do jogo instantaneamente pro mundo ninja. Então, veredito, Danzo é o fia das unhas por achar que alguém tinha que ter coragem de fazer as decisões difíceis no mundo ninja, já que ele não queria tomar riscos, né, e queria ser o cabeça de Konoha. Ele fez muita desgraça no mundo ninja, mas não, ele não era um vilão, só que com toda certeza ele era um antagonista. Nerd Narutólogo, agora não esquece o joinha, cada vez mais vídeo. Quanto mais joinha, mais vídeo. E obrigado de coração, só não esquece, ó, clicar aqui, se inscreve, cara. Não deixa de se inscrever, não. É muito importante a sua inscrição. Só precisa clicar aqui, vai aparecer uma telinha e você clica pra confirmar a sua inscrição e você vai estar ajudando muito. Pensa bem, rapaz, vai machucar o dedinho? Não vai. E você vai ajudar demais. E obrigado a você que já fez isso agora ou já fez isso antes. Você já tem um lugar aqui no meu coração garantido. Muito obrigado, tamo junto, abraço, fui!